Gel, Bom dia, boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Como é que foi essa semana, né? Mais uma vez você teve a oportunidade de trabalhar com o time a semana aí. O que é que você ensaiou ali com os jogadores? E aí também já, se você já puder falar a respeito da formação do time, que você tem a volta de 2 jogadores que cumpriram suspensão, se os 2 voltam, ou se você vai manter Alan Costa, se mantém Simeão, por favor. Bom, essa semana foi uma semana boa de trabalho, né, onde a gente deu uma ênfase, principalmente na posse de bola, corrigimos algumas coisas que não foi tão boa nesse último jogo, principalmente essa bola que a gente rifou bastante no primeiro tempo, né, a gente quer fazer um jogo mais apoiado, um jogo mais construído. Então foi uma semana boa de trabalho, de muita dedicação, né? Trabalhamos a estratégia que nós vamos usar nesse jogo contra o Juventude amanhã, que é um jogo decisivo para nós, que é um jogo importante para a gente. Sempre o próximo jogo é o mais importante, é o decisivo. Por jogar dentro de casa, a gente precisa prevalecer o fator casa, que é importante nesse momento da competição. Sobre a equipe que treina, a equipe que joga, né? Daqui a pouco a gente vai colocar a equipe e vocês vão acabar observando. A tendência é pela manutenção da equipe, até para você ganhar um padrão de jogo, para você ganhar um ritmo de entrosamento. Então você precisa disso, né? Para pegar esse fio de jogo que a gente quer. Quando você começa a repetir a equipe, quando você começa a mexer muito na equipe, né, você acaba não conseguindo esse padrão de jogo. Então a tendência é que a gente repita a mesma formação que a gente começou o jogo contra o Avaí, e em cima disso novamente, né, ter um volume maior nesse jogo. É um jogo que o adversário também é um adversário de qualidade, né, um adversário que vem bem na competição, né, que vem de 2 resultados bons. É um adversário que a gente conhece, um adversário que tem uma marcação muito forte e também tem uma bola parada muito forte, tanto escanteio como falta lateral. Então, basicamente, é mais ou menos isso que a gente fez durante a semana. Agel, o que dá para projetar agora para esse jogo, né? Sabendo que o Coritiba já vem com um astral diferente, com a pegada diferente, com um comportamento em campo diferente e jogando agora de novo perante a torcida. Inclusive, eu não sei se você tem esse pensamento, mas eu acredito até que pelo último jogo, a tendência é que se tenha já um público melhor até do que na última partida. Olha, eu não tenho dúvida nenhuma que o torcedor vai vir, porque é importante nesse momento o torcedor vir. Não, o torcedor não adianta ficar em casa. Nesse momento ele tem que pegar a bandeira do coxa e vir para dentro do estádio e nos apoiar como nos apoiou no jogo passado, jogar junto com a equipe. É um jogo duro, é um jogo difícil, né? Nós vamos ter que ter uma capacidade de sofrimento muito grande, porque é difícil. O adversário também é um adversário de qualidade, de calibre alto, é um adversário que vem bem aí, principalmente nos últimos resultados. Então é fundamental o torcedor vir nesse momento e acreditar e dar um voto de confiança a essa equipe, a esse grupo de trabalho, e em cima disso a gente trabalhar muito durante a partida para se credenciar a buscar a vitória. Então é um jogo de extrema importância para a gente. O campeonato está afunilando. Os resultados da rodada, de certo modo, foram bons, mas o melhor resultado é o nosso. Não adianta a gente ficar pensando nos outros. Nós temos que fazer o nosso trabalho, nós temos que buscar o resultado. É fundamental a gente ir em busca dessa vitória no jogo com a Juventude, para que a gente possa dar mais um passo, né, e continuar com o mesmo pensamento, focando jogo a jogo. Agora sim. Agel, pelo que a gente vê aqui durante o treino e tal, você toma muito para si a responsabilidade do elenco, né? Inclusive de gesticular bastante, de conversar bastante, até de participar do aquecimento, né? Para esse momento que o Coritiba está passando, para você, o quanto é importante, na sua opinião, tomar para si a responsabilidade do time? Olha, eu já sou treinador há 10 anos e em todos os clubes que eu trabalhei sempre foi dessa forma. Então, cada um tem uma fórmula de sucesso. A minha fórmula é essa, trabalhar dessa forma. No futebol, como jogador e como treinador, eu muito mais ganhei do que perdi. E esse é o meu estilo de treinamento, é o meu perfil. Foi assim no Internacional, foi assim no Goiás, no Vitória, está sendo assim no Coritiba. Eu não vejo outra fórmula de sucesso, né? A gente usa uma frase que a gente usa muito no futebol, que nada resiste ao trabalho.
Então a gente tem que trabalhar, tem que participar sim. Hoje o treinador tem que ser muito mais participativo. O treinador hoje tem que ser um gerenciador de pessoas, um gestor de grupo, né? Exercer uma liderança. Agora você também precisa ter conteúdo. E aí a gente tem que trabalhar em cima das deficiências que nós temos como equipe, extrair o máximo de cada jogador, e por isso que é essa dedicação. Então aqui a gente a gente não tem problema nenhum de estar buscando uma bola, carregando um cone, buscando uma vara, alguma coisa desse tipo. A vaidade para nós passa muito longe, né? Então a gente trabalha dessa forma e acredito que dessa forma sempre a gente tem conseguido atingir os nossos resultados, o nosso objetivo. Desculpa, você se sente um 12º jogador? Não tenho saudade nenhuma de quando eu jogava futebol. A minha fase terminou, já faz 10 anos que eu parei de jogar futebol. Foi muito legal, foi 18 anos. O futebol me deu tudo, tenho um respeito muito grande pelo futebol. O futebol é coisa séria, mexe com a paixão das pessoas. Eu não me sinto um 12º jogador. Eu me sinto um comandante, né? Um comando à frente da equipe que eu trabalho, né? E a gente define essa diretriz e é por essa diretriz que a gente vai. E aí sim, claro que a responsabilidade maior sempre recai sobre os ombros do treinador, né? Até porque é ele que define a semana, da forma que vai trabalhar. Não sou um treinador centralizador, pelo contrário, escuto todo mundo da comissão técnica, escuto o meu staff todo, deixo bem à vontade todo mundo para colocar a sua opinião. Agora, a palavra final tem que ser a minha, principalmente, né, pela responsabilidade que a gente carrega. Argel, você falou que espera que o Coritiba tenha capacidade de sofrimento no jogo contra o Juventude. Você pode explicar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa postura que você espera do time? Quando eu falo capacidade de sofrimento, você precisa... Porque o jogo de futebol ele alterna em 90 minutos. Quando a gente fala capacidade de sofrimento, às vezes você vai passar 10 minutos não jogando bem. E aí você tem que ter um grupo coeso, tem que ter uma equipe organizada, uma equipe compacta. Porque o jogo de futebol, 95 minutos, ele alterna muito. Por isso que às vezes você sai ganhando o jogo, você toma uma virada, você sai perdendo, você consegue uma virada. Por quê? Porque uma partida de futebol, 95 minutos, ela oscila muito. E aí você vai passar um momento de dificuldade dentro da partida. Porque é normal do futebol, há um equilíbrio muito grande nas equipes, principalmente no Curitiba e no Juventude. São duas equipes grandes que já ganharam. O Juventude foi campeão da Copa do Brasil, o Curitiba campeão brasileiro. Tem tradição, tem camisa, tem peso. Né? Então, quando a gente não atravessar um bom momento dentro do jogo, nós temos que estar organizado, nós temos que estar coeso, nós temos que estar focado, concentrado na partida. Então, por isso que a gente usa esse termo, né, de saber sofrer no momento que você não está tão bem tecnicamente, mas aí na transpiração, na vontade... na raça, né, na organização, você possa complementar o que está faltando naquele momento da partida. Hoje, outro dia, no Couto Pereira, o último treino que eu vi teu no Couto Pereira, você estava dando um treino de passes, né? Para dar uma aprimorada, uma ajeitada nos passes do Curitiba, que estava meio feio, realmente. Já deu uma melhorada no último jogo, né? Nessa semana você deu ênfase mais ao quê? A que tipo de trabalho? Porque você falou aí, o treinador tem que ser gestor de pessoas. Só que nós já estamos quase no final do campeonato e eu vi que você estava ainda fazendo algumas coisas novas, né? Então, essa semana deu tempo também de fazer alguma coisa nesse sentido? Nós trabalhamos muito a posse de bola, porque o time que tem a bola joga, dá as cartas do jogo, essa é a grande verdade. E vocês acompanham o nosso trabalho, a gente faz todo dia, né, durante essa semana e desde o dia que eu cheguei aqui, a gente aquece, faz o aquecimento e vai para a posse de bola. Por que a posse de bola? Por jogadores... Né, se acostumar a ter a bola no pé. Né, a gente cria algum tipo de não lançar a bola, não ficar rifando a bola. Né, a bola não pode parar, para o jogador tomar uma decisão mais rápida. Então, nós trabalhamos muito a posse de bola nessa semana. Trabalhamos ataque contra a defesa, trabalhamos cruzamento, finalização. O futebol é isso, é você chegar no fundo, fazer um bom cruzamento e você fazer uma boa finalização. Trabalhamos finalização com a cabeça, com o pé, trabalhamos chute de fora da área, do lado direito, do lado esquerdo, centralizado. Né? Treinamos ontem, fizemos um pouquinho de coletivo ontem, treinamos uma primeira formação, treinamos uma segunda formação, treinamos uma terceira formação. Você precisa ter o plano A, plano B e plano C, porque às vezes o jogo se desenrola de uma forma que você não pode ser surpreendido. Né? Você tem que estar preparado para qualquer momento, né, de mudar a forma de jogar.
saber que o adversário tem um lado esquerdo que passa muito, que é o lado do Pará, como tinha no jogo contra o Avaí, que começamos com o Guilherme Paredes pelo lado esquerdo, e aí o Capa começou a passar, nós trocamos, trouxemos o Paredes pelo lado direito, o Capa já não passou. Então esse jogo, a gente já sabe que o lado do Juventude é o lado esquerdo, que o Pará passa muito, tem muita qualidade, é um jogador que vem bem. Então, a princípio, a gente vai buscar já um fechamento desse lado do Juventude. Então, tudo isso foi trabalhado durante a semana. A semana de trabalho é importante para isso, para você aprimorar o que você fez de bem no jogo, né, o que foi bom no jogo do Avaí, e corrigir os erros, né, que ainda a gente teve no jogo do Avaí, e que não foram poucos. Né, a gente precisa melhorar ainda muito a nossa capacidade, nós temos muito trabalho pela frente, só que no futebol você não tem tempo, você tem pressa. Então nós precisamos, né, o quanto antes ir resolvendo a nossa situação, melhorando cada vez mais. É um jogo que nós vamos ter que competir mais do que nós competimos, por exemplo, contra o Avaí, contra o CRB. É um jogo que nós vamos ter que correr mais, né? Nós vamos ter que estar motivado tanto quanto o adversário. Então, tudo em cima disso para que a gente possa buscar o resultado e ser merecedor da vitória. Argel, em cima dessa linha até, né? Você chegou a testar aí 3 atacantes, testou o Guilherme, que aliás entrou muito bem, como você disse há pouco, no jogo contra o Avaí. É uma formação que, testada nos treinos, você entendeu que não é o melhor para iniciar. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa escolha de específico de manter o time, claro que você já falou por quê, mas se nos treinamentos ali o teste não te agradou para começar. Não, veja bem, quando fala-se muito no futebol brasileiro, o time tem que ter padrão. O time tem que ter fio de jogo. Como é que você vai dar padrão e fio de jogo se você mexe no sistema de jogo e nos jogadores toda hora? Não tem como. O jogador tem que estar confiante. O jogador fica confiante quando ganha. Aí a autoestima, a confiança dele melhora. Quando ele entende o sistema de jogo. Então nós vamos para a 3ª partida, praticamente, jogando no mesmo sistema. Então a tendência é de uma melhora. Né? Melhoramos, já tivemos uma melhora lá contra o CRB, melhoramos já com o Avaí, e agora temos que melhorar um pouco mais. Então eu acredito, e a minha convicção é essa. Né? Você precisa dar confiança à equipe, você tem que ter convicção no sistema de jogo. Agora, não se apegar só nesse sistema. Você tem que também dançar conforme a música. Daqui a pouco, no intervalo do jogo, a gente pode mudar. E se tiver 0-0, certamente a gente vai acabar mudando. Mas o mais importante nesse momento, para ganhar esse padrão, para ganhar esse entrosamento, né, para dar essa autoconfiança para a equipe, até porque a equipe foi merecedora. No jogo passado, a equipe jogou contra um adversário de um calibre alto também, um adversário difícil, segundo melhor visitante no campeonato, e a equipe conseguiu o resultado positivo. Então, a gente tem convicção em cima disso, e a questão de merecimento, isso é importante para o jogador entender. Aqui a gente sempre procura tratar todos iguais, não tem cadeira cativa para ninguém, não é porque ganha muito, ganha pouco, é experiente ou é inexperiente, não precisa jogar futebol, precisa jogar bola. Então a gente trata todo mundo igual e dá oportunidade para eles, é o jogador que se escala. Agora, quando o jogador entra e corresponde o que a gente pede, não sou eu que vou travar ele, a gente vai deixar seguindo. Então é aquela máxima no futebol, quem está dentro corre muito para ficar, quem está fora corre mais ainda para mostrar que tem capacidade para jogar. E quando acontece essa disputa sadia entre eles, pode ter certeza que a qualidade do grupo aumenta. Argel, na última rodada, um adversário que vem bem, né, era o 4º colocado naquele momento, o Avaí, e agora o Juventude, que, como você lembrou, vem aí de 2, 3 jogos sem perder, mas que está ainda com as atenções na zona do perigo, um pontinho apenas acima da zona de rebaixamento. O que você espera do Juventude como postura de jogo e das dificuldades para amanhã? Sinceramente, eu acho que vai ser um jogo mais difícil que nós tivemos com o Avaí. Porque eu já tive na Série A brigando para não cair, e quando nós jogávamos com os times que estavam na nossa frente, a motivação era maior, a vontade é maior, então acredito num jogo muito disputado amanhã, uma dificuldade maior do que foi o jogo do Avaí, e aí entra aquilo que a gente traçou de estratégia essa semana. Nós temos que estar motivado quanto o adversário, nós temos que estar bem organizado, nós temos que saber que é um jogo difícil, o torcedor tem que entender
não é a condição do Juventude de momento, e a gente tem visto isso no campeonato da Série B. Nós vimos há 2, 3 rodadas atrás, por exemplo, o Fortaleza perder para o Sampaio Correia, que estava na zona de rebaixamento, o CSA perder para o Lanterna Boa, de 3-0. Então há um equilíbrio muito grande. O adversário vem de 2 resultados bons, o adversário ganhou do Atlético Goianiense lá em Goiânia, o Atlético Goianiense no G4, e empatou em casa com Londrina, num jogo muito igual, muito equilibrado, e eu acabei assistindo esse jogo. Tem até um lance duvidoso lá, de um gol do Juventude, de cabeça, é um lance meio duvidoso, não sei se é falta, se é impedimento, que daqui a pouco poderia ter dado a vitória para o Juventude. Então a gente espera um jogo muito mais difícil do que foi com o Avaí. Esse é o nosso pensamento, nós trabalhamos com esse tipo de seriedade, com esse tipo de humildade, porque o jogo é difícil. E quando você briga numa situação, nesse momento nós estamos brigando jogo a jogo. O adversário está brigando por uma situação melhor, de se distanciar da zona do Z4, e nós estamos jogando jogo a jogo. Então a dificuldade vai ser muito maior. Eu acredito que nós vamos ter que estar muito mais organizados, muito mais concentrados, muito mais focados, vamos ter que correr mais nesse jogo, e aí em cima disso a gente buscar a vitória.